Abre suas Bíblias para Salmo 127, o que a gente começou e a gente vai terminar com esse Salmo 127. A gente só vai ler versículo 3. Salmo 127, versículo 3 diz: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Deus quer que nossos filhos sejam uma bênção. Vamos orar. Nosso Deus, eu sinto um peso hoje à noite. Diferente dos mais vezes. Porque eu sei que essa mensagem realmente originalmente era para pais que têm crianças. Mas tem muitos pais que estão doendo. Muitos pais que sentiam fracasso, talvez. Está preocupado com seus filhos. E ajuda-me hoje à noite de ser uma bênção, uma ajuda para todas as pessoas com pais que os filhos são fora do lar e os pais que estão com crianças pequenas, e também para os jovens que um dia pretendem de ter uma família. Muita responsabilidade. Eu preciso a tua ajuda. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus quer que a gente tenha uma família abençoada. E a gente começou dizendo que para ter um lar bem-sucedido, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Nós precisamos um bom relacionamento com nosso cônjuge. E nós precisamos um bom relacionamento com nossos filhos. Todo mundo pode procurar um bom relacionamento com Deus. A maior parte de nós que somos as pessoas casadas, a gente pode lutar para restaurar ou melhorar nosso relacionamento com nosso cônjuge, às vezes tarde demais. Mas alguns de nós estamos doendo porque nossos filhos não são o que a gente deseja, estão longe de Deus, e a gente ora, a gente preocupa, e a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se a gente vai conseguir trazê-los de volta, mas eu quero também dar algumas ideias para que pode ajudar você. E eu quero que vocês abram suas Bíblias para Malaquias, capítulo 4, versículo 6. O último livro do Velho Testamento, o último versículo do Velho Testamento. Eu sei que o contexto deste versículo é durante o milênio,
Mas tem algum princípio que é muito, muito, muito importante. Falando de Deus, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Note a ordem aqui. Nós precisamos ter nossos corações convertidos a nossos filhos antes que eles possam voltar a nós. Nós precisamos ser os iniciantes. E como a gente faz isso? Nós precisamos descobrir como a gente provocou nossos filhos à ira. Não basta somente dizer, me perdoa para minhas falhas. É onde a gente deve começar. Mas esse não basta. Eles têm de ver dentro de nós uma mudança. Como a gente estava provocando eles a ira. E a gente vai tocar neste daqui na mensagem. Mas será que a gente disciplinava com ira? E nós temos um problema de ira em nossas vidas. Então, nós devemos pedir perdão do nosso filho. Me perdoa por causa da minha ira. Eu pedi a Deus para me ajudar a conquistar este. E eu quero que você ore também, que eu possa ganhar a vitória sobre ira na minha vida. Talvez falta de amor. A gente não mostrou atenção, a gente não mostrou afeto para nossos filhos. E a gente deve dizer, me perdoa. Eu não amei você como eu deveria ter feito. Mas eu tinha orado a Deus e pedido a Ele para me perdoar e me ajudar a amar você e os outros melhor. Talvez a gente tinha uma atitude crítica, sempre reclamando, sempre murmurando. Nada era bom, a gente estava sempre desatisfeito. E nós devemos dizer, me perdoa. Eu não tinha a atitude de Cristo. Ele não estava suficiente na minha vida. Eu pedi a Ele para me perdoar pelo mau uso da minha língua. E eu quero que você me perdoe também. E ora comigo que eu possa ganhar a vitória sobre minha língua. Talvez a gente foi um mau exemplo. Talvez a gente tinha certos hábitos, certas maneiras de viver. Talvez a gente não era fiel na igreja como a gente deveria ter sido. E nós devemos pedir perdão de Deus e também nossos filhos. Perdoa-me por meu mau exemplo. Eu estou arrependido. Eu quero viver mais para Cristo. Eu quero que Ele torne-se mais e mais preciosa para mim. Quando a gente mostra arrependimento, então este toca no coração do filho. Se a gente somente pede, me perdoa,
Este não mostra arrependimento. E nós devemos mostrar arrependimento quando a gente pede perdão dos filhos. Talvez, infelizmente, não tem jeito. Mas pelo menos nossa consciência para com Deus pode ser certo. Eu falo que eu dou a ilustração de um pai que ficou bravo com seu filho. E ele empurrou o filho na direção da porta. E o filho ficou bravo, ele virou as costas para o pai, saiu do quarto, bateu a porta atrás dele. E minha pergunta é, quem é culpado do filho bater a porta? O filho, não os pais. O pai era culpado. Ele fez a coisa completamente errada. Mas o filho tinha responsabilidade diante de Deus de reagir na maneira certa. Então, eu preciso assumir a culpa que é minha. Se você pede, Deus me perdoa, porque eu tinha ofendido meu filho, empurrei ele para a porta. Me perdoa, por favor. A gente pode ter uma consciência limpa. Sim, nosso coração ainda vai ser quebrado. Mas nós podemos reconhecer, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu amo ele, eu amo ela. Me ajuda, Deus, daqui para frente, ser o pai, a mãe que eu devo ser. Eu quero ser breve hoje à noite. Esta mensagem às vezes leva 3 noites. Tem sido. Geralmente 2. E quando eu preciso encaixar tudo é muito frustrante para mim. Mas eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que este livro é disponível a vocês. Então, tudo que eu deixo fora, pode encontrar aqui. Eu chamo este livro o princípio esquecido, porque há um princípio que a maior parte de nós nem entra em nossas mentes. Quando eu faço no passado, é muito melhor hoje em dia, mas no passado, quando eu comecei a entender este princípio, eu ia perguntar pastores, missionários, qual é a responsabilidade principal da esposa para com o marido? Submissão. Qual é a responsabilidade principal do marido para a esposa? Amar. Qual é a responsabilidade principal dos filhos para com os pais? Obedecer, honrar. Qual é a principal responsabilidade dos pais para com os filhos? Disciplinar, educar, administrar, tudo errado. Abre suas Bíblias. Mostra na tela Efésios capítulo 6 e versículo 4. Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
A gente esquece completamente a primeira parte, onde a gente coloca o ênfase, a gente precisa criar eles na doutrina, a gente precisa levar eles para a igreja, nós temos de ensinar eles o certo e o errado. E nós precisamos demonstrar, dizer, você deve fazer isso, não deve fazer aquilo. A gente coloca o ênfase sobre isso. Mas fala, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Porque eu sei que esta é a parte mais importante. Um trecho paralelo em Colossenses capítulo 3. E versículo 21. Colossenses capítulo 3 e 21. Trecho paralelo que fala sobre a responsabilidade das esposas com maridos, o marido com a esposa, os filhos com os pais e também os pais com os filhos. Note aqui. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. No contexto, a responsabilidade dos filhos é obedecer e honrar os pais. Se a gente provoca nossos filhos à ira, eles não vão querer nos obedecer. Eles vão querer nos desafiar. E quando a gente pede eles de fazer alguma coisa, se eles podem, eles vão fazer oposto. Mesmo se eles precisam apanhar. Porque sendo apanhado pelos pais, fere mais ainda o coração e eles ficam mais rebeldes. Vamos imaginar que nós temos 2 rapazes. Eles aceitaram Cristo na igreja no mesmo tempo, como vamos dizer, 10 anos de idade. São fiéis na igreja. Chega a, vamos dizer, 15 anos. Basicamente igual. Só que os pais, salvos na igreja, os outros não salvos fora da igreja. O que é similar é que os 2 pais provocaram seus filhos à ira. Agora os filhos estão numa cruzilado. O que eles vão fazer? Continuar na igreja ou sair? Quem provavelmente vai ficar? Quem provavelmente vai sair? O filho dos pais que estão na igreja. E o filho que foi ferido pelos pais fora da igreja, não, ele não quer o caminho deles, eles vão querer ficar na igreja onde eles recebem amor. É muito, muito importante de não esquecer este princípio esquecido. Não provoqueis seus filhos à ira. O problema é que todos nós provocamos nossos filhos à ira. É inevitável. Eu fiz coisas erradas com meu filho. Eu espero que ele não lembre. Mas eu tinha alguma coisa no meu lado. Minha esposa.
Já mencionou essa outra noite. Quando eu bati no filho errado, como não foi Carlos, foi uma outra pessoa. Eu bati nele, não sei se isso aconteceu. Não sei. Então minha esposa ia me corrigir, mas ela fez de uma maneira espetacular. Ela me deixou com amor, com força, mas com amor. E depois ela falou comigo: posso falar com você, por favor? E a gente entrava no quarto. E ela falava: eu acho não foi Carlos. Achava nada, ela sabia. E vez após vez, eu saí do quarto e fui para Carlos e pedi perdão dele. Eu sei que eu fiz coisas erradas, provoquei meus filhos à ira muitas vezes. Mas quando eu percebi meu erro, eu pedi perdão. E eu não acredito que eu deixei uma cicatriz no coração deles. Porque eles sempre mostrou amor para comigo. O pastor Rômulo, quase esqueci seu nome. Ele mencionou nosso filho mais velho. Meu erro era deixar ele ter amizade com um rapaz que não amava Deus. E através naquela época eu não sabia os princípios bíblicos, os versículos que eu podia ter usado. Falou: Alan, a Bíblia diz que esse tipo de pessoa não deve ser nosso amigo. Eu não quero que você associe com ele. Hoje eu posso. Mas naquela época eu queria uma razão bíblica para minhas decisões. Bem, ele aprendeu de gostar de música rock. E levou ele para baixo. Ele ainda estava frequentando a igreja. Não mostrou nada. Enquanto ele estava aqui no Brasil, eu descobri uma cassete. Eles não sabem, os jovens não sabem o que é um cassete, não? Mas que estava com a música rock. E eu não me lembro se eu peguei ela ou regravar por cima e deu volta, não me lembro, mas eu fiquei ciente. Ele foi para os Estados Unidos para estudar. Ele sentia que ele estava chamado para algum tipo de ministério. Mas senti que não era para ser pastor. Por causa da fraqueza no coração dele, ele adquiriu deméritos demais por coisas pequenas. E precisava sair da faculdade cristã. E ele adquiriu amizade que não era bom. Boa pessoa, amigável, mas também não estava vivendo para Cristo. Não estava na igreja. E nesse meio tempo ele veio para o Brasil para nos ajudar
ou para estar conosco. E eu falei com ele, Alan, eu estou orgulhoso de você. Orgulhoso de você. Ele falou, pai, eu quero falar com você. Me levou para o quarto onde ele estava dormindo e me perguntou, pai, você sabe o que eu estou fazendo? Eu falei algumas coisas, não tudo. Como você pode dizer que você está orgulhoso de mim? Me colocou na parede. Mas eu olhei para ele e eu falei, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas eu estou orgulhoso da sua personalidade, sua capacidade. Eu amo você. E mais tarde ele falou com um dos meus outros filhos que ele teria entrado mais profundamente no pecado se ele não queria nos machucar. Eu não provoquei a ira. E este causou ele de voltar. Ele casou-se com uma moça com quem ele ganhou para Cristo, mesmo num estado longe de Deus. Casou com ela, começou a voltar para Cristo porque ele reconheceu, para eu ter uma família feliz, eu preciso de Deus no nosso relacionamento, porque eu tinha visto esse nos meus pais. E uma noite ele estava orando, ó Deus, me ajuda. E o Espírito Santo falou com ele, por que eu devo ajudar você? Você sabe que aquela música rock está errado? E o Espírito Santo tocou no coração dele. E levantou, foi para a sala, ficou de joelhos diante do sofá, entregou sua música a Deus. Me ligou, me acordou. E nós regozijamos juntos pela vitória na sua vida. E daquela ponto para frente, como ele tem crescido. Grande bênção. Ele tem um ministério de enviar Bíblias no mundo inteiro. Levanta dinheiro para enviar container cheio de porções João e Romanos e Bíblias no mundo inteiro. Nós lá em Taubaté, 3 vezes, se não 4 vezes, a gente recebeu um container. Ele faz viagens missionárias 2, 3, uma vez, 4 vezes por ano, levando um grupo de pessoas para conhecer o campo missionário. Ele prega em espanhol e ele prega em muitos países da América do Sul e Latina. Ele está servindo Deus porque eu não perdi o coração dele. Mas a maneira que eu ganhei ou mantive o coração deles é pedindo perdão. Me perdoa. Eu falhei. Eu acredito que, eu não sei se eu perguntei para Pastor Carlos, mas eu sei que eu tinha perguntado para outros. Vocês podem lembrar eu provocando você a ira? Eles tinham falado, não.
Graças a Deus. Mas quando a gente perca nossos filhos, nós temos a responsabilidade, primeiramente a Deus. Deus, eu falhei. Me perdoa. Me ajuda de ser um crente digno do amor dos meus filhos. E talvez Deus vai nos dar a graça para receber nossos filhos de volta. Eu não posso garantir nada, mas eu acredito que eu posso criar dentro de vocês uma esperança, uma consciência pura diante de Deus, regozijando no seu relacionamento com Ele. Provocar, ou como que a gente provoca a ira dos nossos filhos? Eu mencionei essa outra noite que eu recebi um livro, primeiros 2 capítulos, falou sobre isso. Falando sobre 82, 83 maneiras que a gente provoca nossos filhos a ira. A gente sempre faz isso. Mas como a gente pode, além de pedir perdão, o que a gente pode fazer de propósito para manter o coração da criança? Quando é pequenino, é fácil. Eles gostam de sentar no nosso colo. Eles gostam que a gente ora o mesmo livro para eles 100 vezes até que a gente está dormindo. Alguém quase dormiu lendo o livrinho para o seu filho? Mais comum do que eu pensei. Mas eles gostam que a gente abrace eles. Mas a gente começa errar. E eu estou colocando no meu site agora 2 e 3 anos, realmente 2 a 5 anos. É a época chave de ganhar e manter o coração dos filhos. O que aconteceu mais ou menos há cerca de 2 anos? A criança um pouquinho menos, eles começam de andar, eles têm bastante curiosidade, eles querendo satisfazer suas curiosidades, eles entram em todo tipo de bagunça. E a gente não sabe como ajudar eles respeitar e obedecer à autoridade. Foi nessa época que a gente começa a perder o coração dos nossos filhos. É que a gente não percebe. Então assim, eles dá bico. Normal. E eles não podem fazer nada, porque a gente é mais forte e mais veloz do que eles. Mas a gente, pouco a pouco, está perdendo o coração sem perceber. E eu encorajo vocês de assistir essas palestras, 2 a 3. Não sei quantos eu já gravei, eu acho que 13, só uns 3, 4 já está postado. Eu estou no meio. Tem mais um montão para ajudar vocês nesta faixa de idade. Mas os princípios podem ser aplicados para mais velhos.
Bem, 83 maneiras que a gente provoca nossos filhos à ira. Em estudando estes, eu descobri que eu podia resumir eles em 4 áreas. 4 áreas em que a gente erra. A gente provoca nossos filhos por causa da disciplina errada. Nós provocamos nossos filhos por causa do amor errado. A gente disciplina nossos filhos por causa de uma atitude errada, ou atitudes erradas. Nós provocamos nossos filhos à ira por causa de um exemplo errado. E a gente nem percebe. É comum conosco, quer dizer, é parte da nossa vida. A gente não está querendo machucar filho. A gente talvez nem reconhece que a gente está fazendo errado. Mas a gente provoca eles à ira. E brevemente, eu espero, brevemente, o disciplina certo é com amor. Como você disciplina com amor? Em primeiro lugar, você decide: eu quero ajudar meu filho. Eu não estou lá para conformar ele à minha imagem. Eu estou lá para ajudar ele a ser conformado à imagem de Deus. Ele deve me obedecer, porque um dia eu quero que ele aprenda a obedecer a Deus. E eu estou criando meus filhos para Deus, não para mim. Eu quero que eles aprendam de amar Deus, de respeitar Ele, respeitar a autoridade. E se ele não me respeita, ele vai ter problemas. Então, eu não estou corrigindo ele por causa eu estou irritado. A gente fica irritado. Mas esse não deve ser a razão porque a gente bate nele. Mas a gente bate nele para o bem dele. Eu não tenho tempo, mas Hebreus capítulo 12, onde fala sobre como Deus nos corrige. Ele corrige-nos com amor. Ele corrige-nos para nosso bem. Não é agradável, mas é para o nosso bem. E nós devemos disciplinar nossos filhos para o bem deles. Não para o nosso sossego. Não para que eles possam nos agradar. Sim, se eles nos obedecem, a gente vai ser feliz, orgulhoso. Mas nós devemos reconhecer, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de disciplinar nossos filhos. Provérbios fala muito sobre o uso da vara. Hoje em dia, nem pensa sobre usando a vara. Porque é abuso. Eu concordo com eles. Quando a vara não é usada com amor, é abuso. E a maior parte dos pais crentes está querendo fazer a coisa certa,
mas está fazendo na maneira errada. E em vez de ajudando seus filhos, está provocando eles a ira. A maior parte do mundo nunca viu os filhos, ou um filho sendo disciplinado com amor. Nunca viu. Como a gente faz isso? Bem, a gente precisa ter nosso coração certo, porque a gente está batendo por causa de desobediência. E nós temos de disciplinar rapidamente. Essa é a nossa falha. Para. Estou dizendo para. Se você não para, vai apanhar. Para. Estou dizendo para. E quando a gente não aguenta mais, ele apanha, ele é abusado. Quando meu filho desobedeceu, fez alguma coisa que ele não deve fazer, fala, não faça isso. Ele sempre fez, de novo. Se você faz isso de novo, vai apanhar. E no início, sempre desobedeceu. E ele apanhou. E eu tenho, no fim, eu usei raquete. Tico-taco, raquete, mas usar para... Não, ping-pong não, esse foi fraco demais. Minha esposa quebrou 2 desses. Tenha? É raquete grande, é grosso. Oh, faz muito barulho, viu? E realmente eu chamo este meu instrumento de amor. Honestamente. Porque eu estava disciplinando meu filho para o bem dele. E muitas vezes eu falava, eu te amo, estou fazendo isso para ajudar você a mudar, porque eu sei se você continua com esse, você vai sofrer muito no futuro. É para seu bem. Então eu bati rápido. E com o propósito para o bem da criança. E sempre abaixava. Deixei ela chorar um pouquinho, mas tem muito mais que eu podia falar. Mas nós temos de aprender a disciplinar com amor. Nós temos de aprender como vencer aquele pecado aceitável de ira. O amor errado. Em Londrina, uma vez, com os seminaristas, meia dúzia deles, eu perguntei, quantos de vocês lembram seus pais dizendo para você que eles amam você? Nenhum podia levantar a mão. Nenhum podia levantar a mão. E o meu coração foi quebrado, nunca mais queria fazer esta pergunta. Mas nossos filhos devem sentir amado. Eles devem sentir que a gente tem um interesse neles. Que a gente quer ser parte da vida deles. Essa é a razão porque a gente tinha um tempo sagrado com nossa família.
a noite é difícil para ter, muitas noites é difícil para ter um tempo com a família, com os filhos, por causa de atividades, eu ensinando no instituto e quarta-feira à noite, etc, etc, etc. Mas a gente tinha um dia da família em que eu dediquei ao meu filho. Não, durante a semana, na minha escritório, eu estava em casa. E durante a semana, ele sabia, só com emergência me procurar. Graças a Deus, tinha Dona Jerry. Mas se eles tivessem a necessidade, eu atendia. E quando o filho quer falar, muitas vezes nós estamos conversando com alguém. E aqui vem nosso filho. Pai, o que a gente faz? Shhh. Agora não. Às vezes ignora ele completamente. E às vezes nós estamos sozinhos, nós estamos envolvidos em alguma coisa e nosso filho chega, pai, eu posso. Pai, e finalmente a gente presta atenção. Quando um filho tem chegado a mim, eu não sei se eles lembram isso, mas eu gostaria de reconhecer a presença deles. Eu colocava minha mão no ombro e continuei falando, mas no momento que eu podia, o que, filho? Eu queria ele saber que eu tinha ele em minha mente, que eu amava ele. Ele não estava sendo um peste, às vezes era. Mas eu não quero que ele sentia isso. Mostrar amor, fazer coisas com eles. E muitas lembranças que eu tenho. Eu não sei se ele tem, mas eu tenho. De coisas que a gente fez na segunda-feira, dia da família. Falava, eu te amo, eu amo você, eu estou orgulhoso de você. Eu prestei atenção para as coisas que eles fizeram. Uma outra coisa que nós devemos ter a atitude certa. A gente aqui na igreja fala, Deus, eu amo a Deus e Ele supre nossas necessidades. Ele merece nosso louvor. Ele é tão maravilhoso. A gente está falando assim na igreja. Mas uma vez que a gente chega em casa, nós somos completamente diferentes. A gente critica essa pessoa na igreja. A gente critica o pastor. A gente fala mal dos outros. A gente critica nosso cônjuge. E nós temos uma atitude igual a um descrente. Comparando o dia a dia, pouca diferença em atitude entre o crente normal e o mundo normal. E os nossos filhos percebem. Meu pai fala que ele ama a Deus, mas eu não acredito.
E eles olham para os pais e dizendo no coração, hipócrita. Ele fala uma coisa e faz outra coisa. E ele quer que eu faça o que ele não faz. E a gente, sem perceber, a gente está provocando os filhos à ira. E nós devemos viver um exemplo diante de nossos filhos. Eu dou graças a Deus para meus pais. Eu aprendi tanto deles só observando. Eles não precisavam falar, mas eu podia ver um amor entre elas. Eu nunca ouvi meus pais brigar, crescendo. Eu fiquei chocado um dia, eu fui uma adolescente, e meu pai falou alguma coisa com minha mãe e eu fiquei chocado. Ele falou, o pão é torrado demais. Pior coisa. Eu lembro uma vez, eu estava casado, a gente estava morando aqui no Brasil. Meus pais chegaram para me ajudar a construir uma casa. E um dia eu ouvi, presenciei meu pai falar rude com minha mãe. Mas não muito tempo depois, eu ouvi ele também pedindo perdão dela. Eu fiquei ciente muito mais tarde, mas que ele estava bem doente. Inclusive, faleceu de câncer do pâncreas. Observando eles, eu queria o casamento igual a eles. Eles foram um forte exemplo para mim. Eu lembro uma vez que eu participava numa luta romano-grego, mais ou menos assim. Wrestling a gente chama, eu não sei o que chama em português, mas eu participava. Foi razoavelmente bem. E eu lembro em uma campeonato eu tinha terminado a minha luta, foi para sentar nos arquibancadas. Eu peguei um pote de, não tem aqui no Brasil, mas um pote de fruto misto. E começou de comer. Eu olhei lá atrás, sentado no segundo arquibancada, eram meus pais. Sentando bem juntos, conversando, rindo. Eu pensei, eu dou graças a Deus para os meus pais. Eu tentei de achar os pais de qualquer outro membro do meu equipe. Eu não podia encontrar. Eu tinha pais que foram um exemplo para mim. Em muitas coisas que eu coloquei em prática na minha vida, na minha família e na minha pessoal. Eu peguei do exemplo dos meus pais. Jesse James. Eu acho que ninguém aqui, você conhece quem é Jesse James. Alguém mais conhece quem é Jesse James? Oh, ok. Talvez porque eu falei dele aqui no passado. Mas Jesse James, bem no passado, na época do Far West, ele era o mais famoso ladrão de trens nos Estados Unidos. Ele tinha sua banda e ele conseguiu de roubar trens e esconder tudo isso.
Mas eu fiquei ciente que o pai dele era um pastor. Eu nunca queria saber qual igreja. Mas seu pai era um pastor. E do que eu entendo, o pai dele achou uma cachorra solta, um cachorro bonito, branca. E ele pegou e prendeu atrás da casa. E lá nos Estados Unidos não tem muros. E algum tempo passou e o dono do cachorro chegou e falou, eu ouvi que você achou meu cachorro. Não. Cachorro branco. Não. Evidentemente ele sabia, ou talvez ouviu o cachorro latindo, não sei. Você tem um cachorro? Não? Sim. Eu posso ver ele? Sim, espera um momento. Ele foi atrás da casa, naquela época, eles usavam carvão. Ele pegou um monte de carvão e passou por cima do cachorro. E lá no fundo ele trouxe. Não é sua não é branco. Para mim não é uma surpresa que Jesse James tornou-se um ladrão. Por causa do mau exemplo dos pais. Talvez nós temos nossos filhos ainda em casa. Talvez adolescentes. E a gente percebe que eles são meio frios. A gente pode detectar se o coração é ferido facilmente. A criança recebe nossos abraços. Eu lembro que eu estava numa igreja nos Estados Unidos e depois do culto o pastor e sua família nos levou para comer fora. A gente encontrou ele no restaurante. A gente entrou e ele queria introduzir sua família para nós. Ele falou, este é meu filho. E o filho foi assim. Eu sabia que ele tinha perdido o coração do seu filho. Se a gente abraça ele, ele fica duro, com coisa errada. Se ele não quer comunicar, uma coisa errada. E quando a gente percebe que a gente está perdendo o coração do nosso filho, nós temos de se analisar. Eu estou errando na área de disciplina, de amor, de atitude, do exemplo. Deus me ajuda. Me perdoa. E falar com nossos filhos, Deus, filho, ora para mim. Deus tem falado comigo e eu não sou o pai que eu devo ser. Eu sei que eu devo melhorar. X. Talvez nos 4 áreas. Ora para mim. Que eu possa melhorar. Estou querendo. E se você me veja errando, chama minha atenção, por favor. Me ajuda a crescer. E a gente pode reconquistar o coração dos nossos filhos. É muito importante. Muito importante. Vamos orar, nosso Deus.